Com 2021 chegando ao fim, muitos escritores começam a se preparar para as festas e se prometem ter um novo ano mais produtivo na escrita. Se você quer realmente escrever mais e não deixar apenas como uma promessa de ano novo, esse vídeo é para você. Vamos lá! E aí, Teller, Mauro Plastina aqui, tudo bem? É muito comum que os escritores passem por um processo de mudança e adaptação a cada fim de ano, mesmo que você já tenha sua obra iniciada ou que inicie um projeto novo. Isso costuma acontecer devido a toda a sobrecarga anual que torna os últimos meses ainda mais exaustivos, bem como pelas festas e tudo que essa época significa, com a preparação e a espera de mais um janeiro. O grande problema é que após essa parada entre um ano e outro, voltar aos eixos do trabalho pode ser um pouco mais difícil, exigindo um tempo para colocar os pensamentos em ordem, organizar a rotina e dar início às mudanças necessárias. Então, o melhor é começar agora mesmo a organizar o seu próximo ano para começá-lo com a escrita afiada, sem perder tempo e aproveitando ao máximo todas as ideias que você já tem para colocar no papel. E isso não significa que você não vai aproveitar o final do ano, muito pelo contrário. A ideia de todas as estratégias que eu vou te apresentar é garantir que você consiga usufruir de todas as datas comemorativas, inclusive as festas já marcadas para 2022, como o Carnaval, mas não comprometer o seu trabalho de escrita. Para não perder mais tempo, vamos conhecer as estratégias e a melhor maneira de colocá-las em prática. A primeira estratégia é a rotina de escrita, que significa tornar o ato de escrever um hábito. Nesse cenário, você não deve escrever apenas quando sobra algum tempinho, já que isso é quase impossível no dia a dia, quando é preciso lidar com estudos, trabalho, descanso, família, amigos e todas as atividades. Portanto, o ideal é que você inclua na sua rotina a hora de escrever, onde deve se sentar e colocar as suas ideias no papel. Claro que em alguns dias você pode ser mais produtivo que em outros, algo que é natural e que tem relação com várias questões, como o cansaço, equilíbrio emocional e até mesmo com um bloqueio criativo. Inclusive, se você está preso em um bloqueio, não deixe de conferir o vídeo sobre bloqueio criativo aqui do canal. Você pode acessá-lo no card aqui em cima. Ainda assim, é importante fazer da escrita um hábito para que o seu cérebro se acostume com a ideia e as palavras comecem a fluir com mais facilidade. Vale destacar que o ser humano demora em torno de 66 dias para criar um novo hábito, pelo menos segundo a University College London. Por isso, não vale desistir no fim da primeira semana. Continue! A segunda estratégia se refere à estruturação da história. Eu sei que alguns escritores optam por escrever livremente, sem limitar muito o processo, deixando as coisas fluírem naturalmente. O problema é que muitas vezes isso causa mais problemas que vantagens, como dificuldade para continuar a história, se perder em meio a personagens, características e ambientes. Você pode ficar preso em uma cena e assim por diante. Como resultado, um processo que deveria acontecer todos os dias de forma simples se torna um desafio e você acaba frustrado por não dar sequência à sua obra. Sendo comum que algumas pessoas acabem não conseguindo chegar ao final da sua história nunca. A partir desses problemas, a minha dica é que você comece a estruturar a sua história para ter uma linha de pensamento que possa se desenvolver facilmente ao longo dos dias. Inclusive, temos outros vídeos do canal que podem te ajudar na estruturação da sua história. O primeiro deles é o de estrutura de 3 atos, que você pode conferir no card aqui em cima. O outro é sobre os erros de escritores iniciantes. E o próximo é como criar cenas bem escritas. Todos os links estão na descrição do vídeo aqui embaixo. E aí, tá gostando dessas dicas? Deixa uma curtida no vídeo e se inscreva no canal para receber dicas de escrita toda semana. Feito? Vamos continuar então. Com essas duas estratégias vistas, podemos vir para a terceira. E essa é feita para os escritores que todo início de ano têm dificuldade de começar uma obra e acabam deixando para depois. Assim, o que eu sugiro é que conheçam o método Snowflake. Internacionalmente famoso, o método consiste em 10 etapas para você começar a sua história a partir de uma pequena frase ou ideia e ir evoluindo aos poucos. Dessa forma,
mesmo que você não saiba exatamente onde a história vai dar, qual o final deseja ou quais são os personagens que vão aparecer pelo caminho, consegue traçar uma linha de desenvolvimento e um rascunho inicial que será desenvolvido conforme você produz. É importante que você saiba que todas as estratégias e métodos são pensados para melhorar sua capacidade de escrita, ampliando os horizontes e evitando bloqueios ou dificuldades relacionados ao processo de escrever. Assim, o Snowflake auxilia muitos escritores, inclusive nomes renomados da literatura, para preparar seus esboços de livros. Já a quarta estratégia é desenvolver o hábito da produtividade, ou evitar a procrastinação. Eu sei que nem sempre é fácil chegar ao fim do dia e sentir que ainda tem ânimo para seguir com a rotina da escrita. Às vezes, se quer apenas descansar e ficar no celular navegando por redes sociais. Isso realmente pode acontecer com qualquer um, em qualquer momento da vida, mas quase sempre é uma consequência das suas próprias ações. Desenvolver o hábito da produtividade é começar a ter uma mentalidade de que as coisas precisam funcionar, de como é possível organizar isso e procurar formas de otimizar o seu tempo. Da mesma maneira, é essencial evitar a procrastinação, um dos principais males dos escritores. Pense, por exemplo, quantas vezes você chegou em casa, pegou o celular e quando se deu conta já estava há mais de 2 horas em uma mesma posição rolando um feed. Esse tipo de cena é bastante comum e muitas vezes é acompanhado do sentimento de culpa, frustração ou insatisfação com você mesmo e até com o mundo e as pessoas ao seu redor. Mas aí vem a dúvida: como é possível resolver tal situação? Bom, a resposta está em 2 ações: ter uma rotina mais rígida e desenvolver ferramentas de apoio. A rotina deve ser focada em horários que se adaptem às suas atividades, pensando na hora de dormir, se alimentar corretamente, trabalhar, descansar e escrever. Aqui também vale lembrar da regra de 66 dias para criar um novo hábito. Então, mesmo que pareça muito difícil no começo, é essencial seguir os horários à risca para que o seu cérebro se adapte a essa mudança. Já em relação às ferramentas de apoio, são mecanismos que facilitam o processo de seguir a rotina. Por exemplo, criar um calendário e colocar na parede, em um local sempre visível, ter um despertador que não seja o celular, baixar aplicativos que controlem o uso do celular durante o dia, ter uma agenda ou um bloco de notas para anotar compromissos, nunca dispensar a sua rotina por algo de curto prazo. Essa estratégia só irá funcionar se você casar as ferramentas com a rotina, tornando o seu dia mais sólido e inquebrável, com regras que devem ser seguidas, mesmo que desafios e tentações apareçam. Teller, fique atento aos vícios, como redes sociais, joguinhos e até leituras que comprometam a sua rotina. Pense no seu desenvolvimento acima de tudo. Assim, podemos partir para a quinta estratégia. Sempre tenha um bloco de notas em mãos. O bloco de notas pode servir para diferentes fins, como anotar as ideias que podem surgir em qualquer momento, dúvidas, termos que você precisa pesquisar e até os seus horários. Assim, mesmo fora de casa, você tem um material de apoio para não ficar perdido no dia e manter tudo em ordem. O bloco de notas pode ser um dos melhores amigos dos escritores, já que torna a rotina mais simples e evita que os pensamentos se percam ou mesmo que você fique sempre voltando na sua história para relembrar o que aconteceu. Você pode usar os blocos de notas para salvar um breve outline da história, manter pequenas fichas de personagens, além de deixar por perto os pontos de virada e arcos narrativos da sua história. Tudo isso auxiliará no seu processo de escrita, agilizando o seu trabalho. Assim, partimos para a sexta estratégia: estudar muito, sempre e nunca se cansar disso. Muitos acham que os escritores são pessoas que detêm um grande conhecimento, sabem um pouco de tudo, ou até que dominam um assunto. Mas isso não é verdade. A maior parte dos escritores pode ser um grande conhecedor de um determinado assunto e não entender nada do outro, o que não te impede de mudar isso e começar a ampliar os seus horizontes. Os estudos são essenciais para desenvolver uma grande obra, porque traz mais possibilidades para a trama, enriquece os cenários, personagens e dá mais vida ao que você escreve. Imagine que você está escrevendo sobre um personagem que foge para o Egito, mas não faz a menor ideia de como o Egito é, e muitos dos seus leitores também não.
Pesquisar como é aquele espaço, levando detalhes referentes a distâncias, ambientes, cidades, torna a leitura mais viva para que o leitor consiga se imaginar passando exatamente pelo mesmo lugar, vendo as mesmas coisas que o personagem vê. Ao mesmo tempo, é essencial estudar mais sobre o seu nicho e o ato da escrita em si. Todo esse estudo te dará novos caminhos e irá melhorar sua escrita no próximo ano, enriquecendo a sua história, seus personagens e aumentar suas chances de ter uma história de sucesso. Com essas dicas, você com certeza terá um 2022 muito mais produtivo e afiado. E aí, gostou das dicas? Se sim, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo cada vez mais conteúdo sobre escrita toda semana. Um ótimo planejamento de ano para ti e boa escrita! Até mais!